canal Enfermagem Fácil. Meus amigos, eu tô voltando. E a aula de hoje é uma aula que foi prometida e hoje eu tô cumprindo essa promessa. É a aula de infarto e síndrome coronária aguda. Quer saber de mais novidades? Vem comigo então para essa aula. Até mais! Só um pouquinho dos dados epidemiológicos. As doenças cardiovasculares são a causa mais comum de morte e mortalidade em todo o mundo, sendo em sua grande maioria correspondida principalmente pelos países de baixo e médio rendimento. A doença cardiovascular ela continua sendo a causa de morte mais comum nos mais de 57 países membros da Sociedade Europeia de Cardiologia. Nesse gráfico a gente consegue observar que 38% dos casos de morte por doença cardiovascular acontecem em mulheres e 44% nos homens. Os outros 18% correspondem a outras causas de morte. Dados esses publicados com guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia agora em 2023. Somente para facilitar, vamos relembrar aqui um pouquinho a anatomia e fisiologia da circulação cardíaca. O coração ele é irrigado pelas coronárias, que são artérias inseridas na primeira ramificação da aorta. Logo, então, no início da aorta, nós temos duas ramificações que dão origem aí às coronárias, que vão irrigar o músculo cardíaco. Do lado esquerdo, nós temos o tronco de coronária esquerda, que logo se bifurca em dois outros ramos, a artéria descendente anterior e a artéria circunflexa. A artéria descendente anterior, ela vai produzir ramos mais distais, que são chamados de ramos diagonais. E a artéria circunflexa, também bastante conhecida como CX, vai dar origem mais distalmente aos ramos marginais. Aqui do lado direito, nós temos a artéria coronária direita, que vai produzir para a gente o ramo interventricular e o ramo descendente posterior, mais distalmente. O que é o infarto agudo do miocárdio? Ele é provocado quando existe uma obstrução de uma dessas artérias ou de algum segmento dela, quer seja proximal ou mais distal. Quanto mais proximal, maior é a gravidade desse infarto. Quanto menor o calibre da artéria, mais facilmente esse evento acontece. Quando o ramo então ele vai se estreitando ou a artéria vai se tornando obstruída, a área do miocárdio irrigada por ele fica sem suprimento sanguíneo. Então imaginemos que em alguma parte dessa artéria existe uma obstrução causada aí por placas, que a gente vai dizer mais adiante, e essa placa faz a obstrução dessa artéria, causando aí uma deficiência do suprimento sanguíneo, fazendo com que esse músculo irrigado por esse vaso deixe de receber oxigênio, fazendo então com que ele tenha a dor típica do infarto. A região atingida, então, ela é conhecida como zona de infarto ou área de necrose miocárdica. Nesse momento, as células elas não conseguem mais despolarizar. Ou seja, aquela região que está sofrendo por ausência do oxigênio deixa de produzir estímulos elétricos, fazendo com que ela não se contraia e logo deixe de fazer a sua função fisiológica. Tudo se inicia através do processo aterosclerótico, que é a deposição de material gorduroso no interior dos vasos coronarianos. Esse material gorduroso ele começa a se depositar, fazendo com que eu tenha um estreitamento da luz do vaso. Ou seja, o espaço onde o sangue deve passar fica estreitado e isso dificulta a oxigenação do tecido adiante. Isso gera também uma disfunção endotelial, fazendo com que eu tenha o início de um processo inflamatório no interior do vaso. Então, esse material gorduroso, quando ele se deposita na artéria, ele pode ter duas características diferentes: a placa estável e a placa instável. A placa estável, geralmente ela não é propensa à ruptura, justamente porque ela possui um núcleo lipídico protegido por uma capa fibrosa. Essa capa fibrosa é constituída de colágeno, por isso tem essa estrutura mais rígida, fazendo com que eu não tenha o risco de expor essa gordura ao contato com a luz do vaso
e com o sangue circulante. Geralmente essa placa aumenta de tamanho conforme esse material gorduroso permanece sendo acumulado no decorrer da vida dessa pessoa. O que pode acontecer é que conforme ela cresce, conforme essa gordura vai se depositando, essa gordurinha ela vai empurrando e vai fechando, fazendo com que o vaso possa se tornar futuramente uma artéria gravemente obstruída, que dá origem característica à dor de infarto, que é a dor no peito, só que de forma estável, ou seja, traduz pra gente uma dor bem típica, que é a dor de angina estável. Essa angina estável geralmente é referenciada a momentos em que o paciente está em alguma atividade física ou passando por algum estresse, ansiedade, alguma coisa nesse sentido, em que o paciente sente muita dor no peito, porém, quando ele fica em repouso, essa dor ela desaparece. Esse evento ele acontece justamente porque durante essa atividade física ou essa descarga adrenérgica, a gente tem o evento da vasoconstrição. O vaso, que teoricamente em repouso fica mais dilatado, no momento em que eu tenho uma descarga adrenérgica, quer seja por atividade física ou mediada por estresse, esse vaso reage fazendo vasoconstrição, e a luz do vaso, que já era comprometida, passa a ser mais comprometida ainda. Então, digamos aqui que nós tenhamos um vaso com 60% de obstrução neste momento. No momento em que eu faço uma vasoconstrição, esse vaso se fecha ainda mais e esse 60% de luz do vaso, de fluxo sanguíneo que eu tenho presente, passa a ser, por exemplo, de 30%. Então, eu começo a ter sinais e sintomas clássicos de falta de oxigênio e de nutrientes para que esse músculo se mantenha vivo, transferindo a informação através de uma dor muito típica causada pela ausência do oxigênio. Já a placa instável é uma placa que tem uma característica mais amolecida e ela tem uma fina capa fibrosa ao redor do núcleo lipídico, separando do interior da artéria. Como essa capa fibrosa ela é mais delicada, ela é mais propensa à ruptura, até por conta de eventos naturais, como a força exercida no interior da artéria por conta da pressão arterial. Quando eu tenho a placa instável rompida, essa ruptura faz com que todo o conteúdo da placa seja exposto ao fluxo de sangue, faz com que eu tenha a ligação das plaquetas a esse revestimento interno lesado do vaso. E aí, dentro de 1 a 5 segundos, as plaquetas já começam a se agregar, o que forma aí o coágulo. Esse coágulo, ele faz aí a obstrução. Essa obstrução estimula ainda um outro evento que é a vasoconstrição, reduzindo ainda mais o fluxo de sangue local. Ou seja, quando eu tenho essa placa rompida, tudo isso se desencadeia para a formação de um coágulo. Esse coágulo faz a obstrução total do fluxo sanguíneo para o local. Mesmo que esse paciente ele fique em repouso, a placa instável é uma placa de característica que não melhora ao repouso. Ou seja, o paciente ele tem dor precordial, ele tem uma dor característica, uma dor típica no peito, e essa dor ela não vai melhorar mesmo que o paciente fique em repouso. Essa fisiopatologia ela é crescente conforme a gente vai evoluindo cronologicamente. Nossa artéria ao nascer, nossas coronárias, elas são assim, sem nenhum tipo de estria gordurosa ou qualquer tipo de acúmulo de gordura. No momento em que a gente sai do ventre da mãe e inicia uma alimentação diferente que não seja o leite materno, a gente já começa a formar o que a gente chama de estria gordurosa. Essa estria gordurosa, ela pode ou não evoluir para um processo aterosclerótico ou até mesmo a formação de placas. Então eu posso, como evolução, ter a formação de uma placa fibrosa e até uma placa aterosclerótica, que é a evolução natural de acúmulo de gordura. Isso para mim já gera o que a gente chama de angina estável. Obviamente isso acontece
com a idade crescente. Quanto mais novo, menos complicações eu tenho, e quanto mais velho, mais exposto a esses riscos eu estou, e por isso essa angina estável é mais evidente e mais fácil de acontecer. Por isso a gente geralmente considera que o paciente mais propício a ter síndrome coronariana são os pacientes acima aí dos 30 anos. Isso não quer dizer que pessoas mais jovens não possam ter, mas o risco é menor e a incidência, a estatística é menor. A partir do momento então que eu tenho essa placa aterosclerótica, eu posso sim ter a ruptura ou a fissura dessa placa e ter a exposição dessa gordura ao fluxo sanguíneo, fazendo com que eu tenha aí a formação do coágulo e então desenvolvendo a trombose, ou seja, a obstrução que pode dar para mim a angina estável ou até mesmo aí um infarto agudo do miocárdio, que é o que a gente vai ver mais adiante. Como que acontece então a fisiopatologia? Se a gente tivesse que descrever isso numa imagem, vamos pensar que aqui nós temos um corte onde eu tenho o epicárdio, a coronária irrigando a essa parte aqui que é o miocárdio, e aqui é a parte do endocárdio. Aqui é o fluxo sanguíneo dentro do coração. Então nós temos aí uma artéria que, ao ter a obstrução do vaso por um trombo, faz com que eu diminua a energia, né, o ATP e o pH do meu sangue e da minha célula, fazendo com que eu tenha aí a injúria, né, a morte de algumas células miocárdicas. Ao morrer essas células miocárdicas, vão produzir aí o processo de lesão e a liberação de radicais livres. Quando isso acontece, automaticamente, por conta dessa lesão e liberação de radicais livres, eu libero as enzimas cardíacas específicas, que são marcadores de necrose miocárdica, a enzima CKMB e as troponinas, que a gente vai falar mais adiante. Isso faz com que eu tenha o aumento da histamina, das prostaglandinas e do potássio. Tudo isso aqui mediado por conta dessa obstrução. Isso são consequências mediadas pela obstrução causada pelo coágulo. A histamina e as prostaglandinas são mediadores de processo de inflamação e dor no paciente. E o potássio, que na verdade vem das células que acabaram morrendo, vão dar aí os processos arritmogênicos, ou seja, vão produzir as arritmias tão comuns nos pacientes infartados. Quais são as manifestações clínicas desse paciente? Então, ao chegar, é muito importante que a gente saiba avaliar a dor torácica ou percordial, graduando na escala numérica de dor de 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor naquele momento e 10 a dor mais intensa que ele já sentiu ou já presenciou na vida dele. Essa dor ela pode estar sendo localizada pelo paciente como peso, aperto, queimação, bem no centro do peito. Essa dor ela pode ser irradiada para a região epigástrica e geralmente é muito importante que a gente se atente porque eles confundem essa dor com um simples mal-estar ou um desconforto gastrointestinal e não relacionam essa dor com uma dor de angina, uma dor precordial. Então é bastante importante a gente relacionar essa dor na região epigástrica. Essa dor ela pode irradiar para membros superiores, principalmente membro superior esquerdo, pode ir para a região do pescoço e da mandíbula e pode ir para a região dorsal, ou seja, nessa mesma região, só que na parte posterior, nas costas. É muito importante que a gente saiba diferenciar o paciente idoso e o paciente diabético. Então, liga o sinal de alerta, porque esses pacientes geralmente podem apresentar dores mal definidas e que podem não estar relacionadas diretamente nessas localizações, ou podem ter dor bem diferente do padrão. Um outro sinal de alerta é a gente saber classificar se essa dor é uma dor tipicamente cardíaca ou uma dor não cardíaca. E isso geralmente a gente vai relacionar quando a gente fizer o nosso primeiro exame de estratificação, que é o eletrocardiograma. Essa dor, ela vai ser relacionada com uma dor típica, uma dor cardíaca, quando eu tiver no eletrocardiograma uma evidência com um supradesnivelamento do segmento ST ou um bloqueio de ramo novo ou supostamente novo.
E a gente descarta como sendo uma dor não cardíaca quando eu tenho um eletrocardiograma sem supra de ST. Geralmente essa dor torácica, ela pode estar associada ou não a outras alterações no eletrocardiograma que sugerem aí a síndrome coronariana aguda, como a inversão de onda T, ou no caso uma angina instável, sem marcador de necrose, mas isso a gente vai ver mais adiante. Essa dor é importante que a gente saiba relacionar como sendo uma dor não cardiológica, então pode ser uma dor de refluxo gastroesofágico, uma dor muscular, pode ser outras causas que não sejam causa cardiológica. É importante que a gente saiba, então, como eu já disse, classificar essa dor. Então, se ela está sendo em aperto, em peso, em constrição, ardência, queimação, são dados importantes para que a gente consiga relacionar melhor e classificar melhor essa dor. Quando a gente classifica a dor, é muito importante eu referenciar o tempo, quando ela começou. Todo paciente que infarta, ele tem um histórico que geralmente ele não relaciona com o infarto, a uma dor cardiológica, mas ele já dá indícios num dia anterior de que algo aconteceu, algo diferente aconteceu. Mas eu só vou relacionar isso depois que todos esses eventos aconteceram e que ele já está lá no hospital. Tá? Então é importante eu conseguir trazer uma boa história, uma boa retrospectiva dos dados de tempo com relação ao histórico de dor. E, obviamente, é importante eu saber como que essa dor iniciou, se foi em repouso, se ele fez algum esforço físico, passou por um momento de estresse e se ele está associado a outros sintomas que acompanham geralmente a dor cardíaca, como sudorese, palidez, náuseas e vômitos. Tá vendo aqui? Mais uma vez eu reforço a importância da gente se atentar, porque muitas vezes o paciente ele vai ter náuseas e vômitos e vai ter uma dor epigástrica, o que faz com que ele tenha uma suspeita de que não é nada relacionado ao coração, e sim uma indisposição gástrica, talvez por alguma coisa que ele comeu. E isso sim é importante que o enfermeiro e o profissional da enfermagem esteja alerta. Esse é o típico perfil do paciente que infarta. Por que a gente fala isso? Porque ele tem alguns fatores de risco. E quais são os fatores de risco que a gente vê nesse caso? Paciente do sexo masculino, com níveis elevados de colesterol e triglicérides, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, estresse, hipertensão e a idade. Conforme eu vou tendo aí a idade cronológica aumentada, eu aumento a incidência. Quais são as alterações clássicas que eu tenho no eletrocardiograma do infarto? São o elevamento do segmento ST, que a gente chama de supra de ST. Eu tenho a inversão da onda T e o infra de ST. E eu tenho o desenvolvimento da onda Q anormal, maior do que 0,04 segundos. Isso aqui é importante para quem ainda não é conhecedor dessa área. Eu peço para que volte aí, lá no meu canal tem algumas aulas que vão te ajudar a interpretar melhor todos esses detalhes com relação a essas alterações. Então, o infarto ele acontece por 3 mecanismos básicos. A primeira, que é a isquemia, ou seja, é o momento de injúria, é o momento em que a célula miocárdica está sofrendo por ausência do oxigênio. Eu tenho a lesão, que é o momento em que as células já sofreram e algumas já estão morrendo. E eu tenho, o momento do infarto, que é a necrose ou a morte tecidual completa. Então, neste momento, eu já não tenho mais como regenerar, eu não tenho como resgatar a célula que estava em sofrimento por conta de isquemia, por conta de ausência do oxigênio. Infelizmente, nós não chegamos a tempo para abrir esse vaso obstruído e reoxigenar esse tecido que, infelizmente, já morreu. Nesse momento, a gente consegue observar algumas alterações na síndrome coronariana aguda. Então, se a gente for observar nessa imagem aqui, isso aqui é uma imagem microscópica onde eu vejo as fibras do miocárdio íntegra com seus núcleos bem definidos, ou seja, a fibra muscular de forma impecável. Isso é um músculo miocárdico íntegro.
Isso produz para mim um eletrocardiograma completamente normal, com todas as ondas padrões bem definidas, onda P, complexo QRS e onda T. Nesse caso, eu já tenho aqui uma área de transição, onde eu tenho uma área isquêmica e uma área de necrose. Então, essa parte mais escura, mais rosada, ela já é uma área de necrose, de morte celular, ou seja, um tecido cicatricial. E nessa parte a gente consegue observar que os núcleos já estão puntiformes, né? Já estão bem menores do que na característica anterior. Então eu consigo analisar que nesta imagem aqui o músculo já está sofrendo. Então nós estamos diante de um infarto recente. Isso produz para mim um eletro que eu estou tendo aí uma oclusão completa. Então, quando eu tenho uma oclusão completa e que ela está acontecendo neste exato momento, eu tenho aí o que a gente chama de supra de ST. Então, vamos analisar aqui, ó, a linha B, que é a linha onde existe o nascimento da onda P. Essa onda P, ela nasce aqui na linha B e eu inicio o complexo QRS, porém, o S ele não volta para a linha de base, ou seja, ele não volta para a linha onde a onda P foi desenhada inicialmente, e ela para lá em cima, e lá em cima ela forma o T. Ou seja, essa onda S, ela não está na linha original, ela está suprada, ela está acima da linha de base. Então, ela está com um desnivelamento, ela está desnivelada para cima. E a onda T se forma também lá em cima e só depois é que ela desce para formar de novo uma onda P, QRS e o S para de novo lá na linha acima e forma depois a onda T. Então, isso aqui é um infarto recente, ele está acontecendo neste exato momento. É esse o ponto alvo. Esse é o momento chave que eu tenho para realmente correr, fazer com que esse vaso seja o mais precocemente possível reaberto, para que eu não tenha aí a evidência de morte celular. Quando a oclusão ela é subtotal, eu tenho aí a inversão da onda T. A inversão da onda T, ela é característica onde a onda T, ao invés de ficar positiva, ela fica lá invertida, ela fica para baixo, ela fica como sendo negativa. A onda T, ela tem que ser positiva, ela tem que acompanhar aí, né, a evolução natural do traçado. Se ela está negativa e ela faz isso em algumas derivações, eu consigo definir que essa onda, ela tá com uma oclusão subtotal. E eu tenho aqui o infarto mais antigo, um tecido totalmente sem vitalidade, ou seja, sem nenhum tipo de atividade elétrica, ou seja, uma necrose. Isso para mim se define com a onda Q, bem mais profunda e negativa. E isso é o que a gente chama aí de um infarto antigo. Quando eu tenho essa onda Q importante e negativa, geralmente ela se caracteriza no eletro como um marcador ali de que aquele coração ele já em algum momento já teve um infarto e isso fica marcado para o resto da vida daquele paciente. Então vamos aqui nessa imagem só reforçar. Nós temos aqui nessa imagem a onda P sendo desenhada, o complexo Q, R, S. Percebam que o S ele para aqui em cima e aqui em cima ele forma a onda T. Então, nessa imagem, eu também tenho uma linha A e uma linha B, onde é muito claro, muito evidente o supra-desnivelamento do segmento ST. Ao realizar o eletro, a gente consegue evidenciar quais são as áreas que o infarto está acontecendo. Então, o local do infarto ele tem importância fundamental aí no prognóstico, de modo a identificar a região em que houve a obstrução. Quando a gente analisa, então, esse eletrocardiograma, o conhecimento da anatomia da circulação coronariana permite identificar o local do infarto e a área obstruída. Então, quando nós temos, por exemplo, uma área com as derivações D1, AVL, V5 e V6,
nós estamos falando, por exemplo, de uma parede lateral. E aí eu já consigo meio que definir qual é a artéria que está obstruída para ganhar tempo e ser mais ágil na desobstrução, que a gente vai ver mais adiante no tratamento. Se eu estiver falando de uma derivação D2, D3 e AVF, a gente está falando de uma parede inferior. Então, provavelmente, a gente está falando aí de uma coronária direita, já no seu ramo mais distal, que vai estar irrigando a parte inferior aqui do ventrículo direito. V1, V2 e V3, a gente está falando de parede anteroseptal. V1 e V2, parede septal. V2, V3 e V4, parede anterior, então essa parte da frente. De V1 a V6, parede anterior extensa, então toda a parte da frente. Quando eu tenho todas essas derivações precordiais de V1 a V6 evidenciadas com alteração no eletrocardiograma, a gente está falando de um infarto de parede anterior extensa, geralmente aí tronco de coronária esquerda ou descendente anterior bem comprometida. E quando a gente tem V3R e V4R, a gente está falando de um infarto de ventrículo direito. Vamos aqui a um exemplo prático. Então, nós observamos aqui uma derivação PQRS-T, nenhuma alteração, PQRS-T. Percebam que aqui o S, ele está supradesnivelado, ele não está na mesma linha de referência aí da onda P. Ele está acima do nível diferente aqui da onda P. Então, ele está alterado, tá? Então, eu tenho aqui um D2, tá? Alterado. Aqui também eu consigo observar que eu tenho uma onda Q mais profunda e negativa. Nesta aqui, isso se evidencia. Aqui a gente consegue observar uma onda P, olha só o tamanho desse QRS, tá? Bem profundo e negativo. E eu tenho aqui o S parando lá em cima, ao invés de voltar para a mesma linha de base da onda P. E eu tenho a formação da onda T lá em cima também. Então, eu tenho também um supradesnivelamento aqui na derivação D3. Então, vamos gravar D2, D3. E aqui nós temos o AVR. Nas aulas anteriores, eu falei que o AVR é uma derivação onde todas as ondas elas aparecem com característica negativa, tá? O AVL, PQRS-T, tá normal. AVF, PQRS, opa, também parou lá em cima e não voltou para a mesma linha de base. E aqui eu também tenho uma onda Q profunda e negativa, certo? Então, a AVF também tem alteração. Então, D2, D3 e AVF estão alterados. V1, eu tenho onda P, QRS, eu tenho uma onda T negativa. Mas lembra, nós estamos falando de V1 e V1 também pode ser uma evidência de ondas negativas. Então, vamos desconsiderar neste momento. V2, eu tenho P, QRS-T, normal. V3, PQRS-T, normal. V4, PQRS-T, normal. V5, normal. V6, normal. Então, nós estamos falando, quando eu tenho D2, D3 e AVF, um infarto de parede inferior. Com relação aos biomarcadores do infarto agudo do miocárdio, o que são biomarcadores? São proteínas do complexo de regulação miofibrilar, ou seja, do músculo cardíaco, que tem uma sensibilidade específica para fazer diagnóstico aí do infarto agudo do miocárdio. Nesse momento, quais são aí os biomarcadores mais importantes que nós relacionamos para o diagnóstico do infarto? Geralmente nós temos aqui a mioglobina, troponina e CKMB. A mais importante é a troponina. Se eu tiver como dosar a troponina, todas as outras enzimas elas são obsoletas, tá? Ela é preponderante no diagnóstico. Agora, se eu não tiver troponina, aí eu vou colher CKMB, mioglobina, apesar de que a mioglobina ela é um biomarcador menos específico de músculo cardíaco. A troponina, ela vai ser subdividida
em 2 tipos, a troponina convencional e a troponina ultrassensível. A troponina convencional, ela tem uma especificidade para diagnóstico clínico do infarto agudo do miocárdio em 90%. Já a troponina ultrassensível, ela é extremamente específica para fazer diagnóstico de infarto, tendo uma especificidade de 97%. Se eu tiver no meu serviço a troponina ultrassensível, é ela que vai ser aí o padrão ouro para fazer o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. A troponina, ela tem um início de liberação no sangue de 4 a 8 horas, o pico máximo dela se faz de 36 a 72 horas e ela volta ao padrão de normalidade de 5 a 14 dias. Então, eu consigo dosar, fazer curva de troponina. E isso é super bacana, porque a gente vai conseguir acompanhar o declínio dessas proteínas no sangue para verificar que realmente esse paciente ele tem uma evolução, o músculo cardíaco parou de sofrer por ausência de oxigênio. Com relação ao tratamento, o que nós temos aí de mais atual nos guidelines para o paciente com infarto agudo do miocárdio? Então, a gente tem, dentro dos protocolos, a realização do diagnóstico através do eletrocardiograma em até 10 minutos, ou seja, o paciente chegou com dor, o que se preconiza é que ele faça um eletrocardiograma e tenha o diagnóstico estabelecido dentro de 10 minutos. Neste momento, quais são os 2 desfechos clínicos? Eu posso ter a fibrinólise, que é o tratamento medicamentoso, ou seja, é o tempo em que eu vou iniciar o tratamento através da terapêutica fibrinolítica. O protocolo que se utiliza do tempo porta-agulha é que isso aconteça até 30 minutos após a chegada do paciente ao pronto-socorro. Então, do momento que ele chegou se queixando de dor no peito, esse eletro foi feito em 10 minutos, esse infarto foi reconhecido e eu estou iniciando o tratamento, ou seja, estou puncionando um acesso venoso para iniciar a fibrinólise dele dentro de 30 minutos. Nos guidelines de 2023, a gente observa nos artigos que eles recomendam iniciar o tratamento antes mesmo de confirmar as alterações dos biomarcadores. Então, mesmo que eu não tenha resultados, mas tenha do diagnóstico clínico, né, da dor do paciente, e através do eletrocardiograma, eu já inicio imediatamente a fibrinólise. Os medicamentos que a gente utiliza para a realização da fibrinólise atualmente é o tenecteplase, que é o metalise, ou o alteplase, que é o actilise. A gente tem ainda o retaplase, porém o retaplase ele não está disponível aqui no Brasil. Entre o tenecteplase e o alteplase, o mais corriqueiro, o mais usual é o actilise. Neste momento em que a gente utiliza como método terapêutico a fibrinólise, é importante, antes de realizar essa medicação, a avaliação dos riscos relativos e absolutos que contraindiquem aí o uso dessas medicações. Qual é o outro tipo de tratamento possível para o infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST? O padrão ouro que se preconiza caso nós tenhamos aí no serviço disponível prontamente uma sala de hemodinâmica é a intervenção coronário-percutânea, que é o que a gente realmente prioriza no caso de termos a pronta disponibilidade da sala de hemodinâmica, justamente para que a gente possa ter aí a evidência do protocolo do tempo porta-balão, que deve ser de até 90 minutos, ou seja, do momento que o paciente dá a entrada no hospital com a queixa, até 90 minutos eu tenho que estar insuflando um balão intracoronário para abrir essa artéria novamente, fazer a desobstrução e reperfundir com oxigênio aquele músculo cardíaco que estava sofrendo por injúria. Como que eu faço isso? Deve ser então um tratamento de escolha se houver o serviço de hemodinâmica prontamente disponível.
A intervenção coronário percutânea de resgate é indicada se a fibrinólise falhar, ou seja, se eu tiver uma resolução do segmento ST menor do que 50% dentro de 60 a 90 minutos após a administração do fibrinolítico. Ou seja, se eu fiz o fibrinolítico e não tive uma boa resposta dentro desse período de tempo de 60 a 90 minutos, a intervenção coronário percutânea se faz indicada para a abertura e reperfusão desse fluxo sanguíneo miocárdio. Os pacientes bem-sucedidos devem ser submetidos à angiografia invasiva precoce, ou seja, dentro de 2 a 24 horas, a partir da administração da droga. Ou seja, todos os pacientes eles serão submetidos à realização de uma angiografia, que é um exame que analisa a perfusão desses vasos coronarianos. E isso deve ser realizado dentro de 2 a 24 horas a partir da administração da droga para avaliar qual é a condição dessa coronária pós-fibrinólise. Existem alguns tratamentos que a gente chama de tratamentos adjuvantes, ou seja, independente do desfecho final de que tipo de tratamento ele vai receber, se vai ser com fibrinolítico ou se vai ser com intervenção coronário percutâneo, que todo paciente com infarto agudo do miocárdio vai acabar fazendo uso durante o período em que ele está na sala de emergência ou nos primeiros momentos aí iniciais do tratamento, que é o que a gente chama de MONA-BCH. O que é esse MONA-BCH? É um mnemônico que nos faz lembrar de todas as medicações e de todos os tratamentos que são indicados para esses pacientes com infarto agudo do miocárdio. O M seria de morfina. A morfina, ela está indicada, porém com cautela. Em 2014, a morfina ela era administrada em todos os pacientes de risco alto e intermediário. Mas, em 2020, nós tivemos uma alteração nos guidelines, nos artigos, em que o uso da morfina estaria, então, indicado somente para os pacientes com dor refratária ao tratamento com a terapia anti-isquêmica otimizada, que são algumas medicações que a gente vai ver mais adiante. Então, geralmente, o que a gente conseguiu observar? Após o tratamento com a terapêutica anti-isquêmica, geralmente a dor do paciente ela é otimizada, ela é melhorada. Então, não se faz necessário a utilização da morfina, até porque a morfina ela foi relacionada justamente porque ela diminui a ação do antiagregante que a gente faz utilização aqui, né, esse mnemônico. Então, no momento em que a gente realiza a morfina, a gente tem que estar observando que ele vai ter uma reação, ele vai estar relacionado aí a uma diminuição de uma ação importante de um dos tratamentos adjuvantes que a gente vai fazer mais adiante. Ela não está totalmente contraindicado, mas deve ser usado com cautela e análise. O O, ele está relacionado ao oxigênio, indicado para o paciente saturação de abaixo de 94%, pensando em diminuir esforço e diminuir consumo de oxigênio miocárdico. O nitrato, que é um vasodilatador coronariano, geralmente é indicado aí em todos os casos de infarto agudo do miocárdio, justamente porque ele dilata a coronária, aumentando a perfusão coronariana e o fluxo sanguíneo no local. Geralmente o que mais rapidamente a gente tem à mão e é mais fácil de utilizar é o Isordil, porque é um comprimidinho sublingual. Mesmo que eu não tenha aí adquirido um acesso venoso, eu consigo utilizar o Isordil como um vasodilatador coronariano. Se eu já tiver um acesso venoso, no lugar do Isordil eu posso utilizar o Tridil. Ácido acetil salicílico, que é o AS, tá? É um antiagregante. O beta-bloqueador, uma medicação que diminui o esforço cardíaco, então geralmente o que a gente utiliza e o que está nos artigos mais atualizados é o metoprolol. O clopidogrel, que também é um antiagregante plaquetário, utilizado aí juntamente com o ácido acetil salicílico. Então, eles dois associados, né, essa dupla agregação plaquetária, ela potencializa aí a ação
diante aí do trombo que está obstruindo a luz do vaso, diminui a incidência, né, de morbimortalidade, assim como o clopidogrel, que é o Plavix, né? Outro medicamento também bastante utilizado é o ticagrelor, que é o Brilinta, ou o prasugrel, que é o Efient. Entre os 3 medicamentos, os 3 fazem a ação de antiagregação, porém o prasugrel é o que traz maiores resultados e melhores prognósticos nos estudos mais atuais. Então, no caso de eu ter os 3 medicamentos, o que eu vou dar preferência é para o prasugrel, que é o Efient. E o H, que seria a heparina, que a gente utiliza via subcutânea, né, que é o Clexane, ou eu posso estar aí utilizando a heparina sódica por via endovenosa. Quais são os cuidados de enfermagem na síndrome coronariana aguda? É muito importante que nós tenhamos adequada agilidade na triagem, reconhecimento dos fatores de risco e queixas dos pacientes, sabendo reconhecer bem o que é uma queixa cardíaca, valorizando uma dor precordial e sabendo classificar os fatores de risco que podem fazer com que esse paciente realmente seja um paciente portador de síndrome coronariana aguda. Assim que esse paciente com dor torácica chega ao hospital, providenciar o repouso imediato, porque se realmente ele tiver com uma síndrome coronariana aguda, quanto mais eu prover de um repouso, menor o consumo de oxigênio pelo músculo cardíaco e, obviamente, menor serão as consequências. Não hesitar em realizar o ECG sobre qualquer possível dúvida sobre dor cardíaca. Então, qualquer dor cardíaca a gente desconfia de que seja um infarto, justamente porque o eletro é um exame fácil, rápido e muito barato. Então, não tenha medo e, na dúvida, faça o eletrocardiograma. Fazer a monitorização de multiparâmetros desse paciente, então deitá-lo e colocá-lo sob monitorização. Realização de uma punção venosa nesse paciente, de preferência bastante calibrosa, para que a gente possa ter uma via rápida para a infusão de drogas. Conhecer os antecedentes patológicos e alérgicos do paciente. Então, se esse paciente ele for submetido a uma intervenção coronária percutânea, ele vai receber contraste e esse contraste ele é iodado. Então, eu preciso saber se esse paciente já tem antecedentes alérgicos a iodo ou se tem algum fator relacionado à doença renal ou função renal diminuída, também por conta do contraste, que é nefrotóxico. Nos casos de paciente alérgico, é importante que a gente tenha esse conhecimento justamente para já iniciar a dessensibilização com corticoide e antialérgico. Caso o paciente não tenha essa informação, o benefício do exame ele é muito maior frente ao risco que ele tem ou possivelmente terá caso apresente uma reação alérgica que anteriormente não conhecia. É muito importante que a enfermagem já tenha o preparo de pele do paciente, pensando aí na intervenção coronário percutânea, então a realização da tricotomia da região inguinal e da região radial, de preferência à via radial direita, porque otimiza o tempo no momento em que o paciente chega na hemodinâmica. Conhecer e agilizar os medicamentos indicados no tratamento clínico. Então, se o paciente, ele independente, né, da terapêutica principal, que seja fibrinolítico ou a intervenção coronária percutânea, todos os medicamentos adjuvantes serão administrados. Então, se eu já conheço e eu já agilizar, isso otimiza o tempo e melhora provavelmente o desfecho desse paciente. Estar atento aos níveis de dor e ansiedade, possíveis arritmias e instabilidades hemodinâmicas que possam acontecer. Lembrar que esse paciente ele tem potencial para apresentar arritmias, a dor dele é uma dor geralmente de grande intensidade e a ansiedade piora o quadro, então é importante que a gente realmente fique atento e consiga
administrar todas essas possíveis instabilidades que o paciente possa vir a ter. Aqui fica a minha reflexão. O enfermeiro ele participe do processo de construção junto com a equipe e não que fique à sombra de qualquer outro profissional. Então, realmente, profissionais da enfermagem estejam à frente e façam acontecer, brilhem, apareçam. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dê o seu like, compartilha, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê num outro momento. Até mais!